e aí a gente faz uma ligação do trabalho que a gente está fazendo com a questão da saúde do trabalhador, e o Luiz continua. Eu passei, nem todo mundo recebeu, porque não tinha cópia para todo mundo, mas acho que a maioria, sim. É um resumo do projeto do PET Saúde, que o Lucas apresentou em uma entrevista. Então, esse projeto ele vem de 7 anos já de projeto de extensão, que é o programa Laços e Ações, que a gente faz trabalhos vinculando a universidade com serviços públicos de saúde, não só serviços públicos. A gente já fez, por exemplo, o Borges está aqui, a gente fez lá um conselho municipal durante 4 anos. E no conselho, talvez os 2 trabalhos principais dos 4 anos que a gente fez foi um ciclo de palestras, né, que foi até nesse auditório aqui, que teve, por exemplo, a professora Cecília Minay, que é a esposa do Carlos Minay, que fez esse vídeo que vocês passaram hoje aqui. E esse ciclo de palestra está fechando o livro agora, e vai ser distribuído para todos os conselhos daqui da região e para Itabira, porque o pessoal de Itabira pediu. Então, os conselhos municipais de saúde da região vão receber esse livro com 4 palestras, que um dos palestrantes não fez. E o último ano da gente no conselho, a gente fez um trabalho de roda de conversa. É claro que o nosso objetivo principal é com os alunos, né? A gente está dentro da universidade, então o foco principal é a formação dos alunos para que futuramente eles venham trabalhar na área da saúde. Mas é claro que também a gente quer interferir um pouco nessas instituições. Os outros lugares onde a gente trabalha, no CAPES aqui de São João do Rei, desde 2006, no PSF desde 2011 e no CTA desde 2009. O PET Saúde é um trabalho de matriciamento, ou seja, de vinculação da equipe do CAPES com as equipes de PSF daqui de São João do Rei. E aí o que a gente pensou em fazer? Eu tinha uma preocupação já antiga, eu trabalhei na área da saúde antes de vir para a universidade durante 18 anos, e quase sempre dentro da área da saúde mental. E o que eu ficava muito assustado era a dissociação que os trabalhadores da saúde faziam entre o mental e o corporal. Eu até comentei hoje aqui. Presenciei várias cenas onde a parte física do chamado doente mental, do usuário do campo da saúde mental, era totalmente negligenciada. A cena que mais me chocou foi quando eu estava dando plantão no Hospital Jurujuba, lá em Niterói. Dei plantão lá durante uns 8 anos. E chegou do hospital universitário da Universidade Federal Fluminense uma ambulância com uma pessoa para a gente atender, e quando a gente tira ela da ambulância, a gente vê que ela tinha sido baleada. A gente fica até meio assustado na hora. Como que vocês trazem de um hospital geral para um hospital psiquiátrico com uma pessoa baleada? Ah, não, mas ela é usuária de saúde mental. Então, assim, completa dissociação, assim, de como a pessoa pensa, um usuário de saúde mental só pode se tratar num serviço especializado de saúde mental, independente do que está acontecendo com ela. A gente tentou conversar com a equipe que estava na ambulância lá do hospital Antônio Pedro, não conseguimos reverter a situação. O que a gente fez foi colocar na ambulância do nosso hospital e levar de volta para o mesmo hospital onde ela tinha vindo, para poder retirar a bala. Então, essa cena ficou muito marcada em mim, de que alguma coisa tem que ser feita para que a pessoa seja vista como uma unidade. Ela não pode ser vista como separada, a cabeça do corpo, né? É claro que isso vem das universidades. Isso não foi criado nos serviços de saúde. Essa dissociação de mente e corpo, de sujeito e objeto, de ser e mundo, isso foi criado dentro das universidades. Então, cabe a gente que está dentro da universidade fazer essa associação de novo. Então, a ideia do projeto do PET Saúde nasceu dessa cena. O sujeito foi baleado e foi levado para um hospital psiquiátrico. O que a gente fez? A gente foi no CAPES, pegou 104 pessoas, né, que estão na lista do CAPES, que já não estão mais frequentando regularmente o CAPES, como esse senhor que o Lucas apresentou hoje aqui. E vai esporadicamente no CAPES, dessas pessoas. E a gente, então, vai verificar a saúde física dessas pessoas, fazendo uma entrevista simples, né? A doutora Lisenda fez lá um roteiro para a gente. E é claro que não é um exame físico,
Isso é uma entrevista. Então, se a pessoa falar, eu tenho dor no estômago, a gente vai anotar que ele disse que tem dor no estômago. Então, a gente vai encaminhar para que seja feita a avaliação posterior. Então, a gente está fazendo inicialmente uma entrevista. Mas o nosso objetivo não é de fazer entrevista. Nosso objetivo com a entrevista são dois. Um é que esse sujeito tenha o atendimento dele e que ele seja atendido tanto pela equipe do CAPES quanto pela equipe de PSF. Ou seja, que ele tenha um atendimento integral. A gente vai estar trabalhando com uma primeira noção de que é atendimento integral. Ou seja, é a noção de integralidade de saúde, que talvez seja a noção principal da área da saúde coletiva. A segunda noção que a gente vai estar trabalhando é de matriciamento, ou seja, a equipe do CAPES, que a princípio tem um conhecimento específico na área da saúde mental, vai ter que auxiliar a equipe do PSF a fazer atendimento dessas pessoas que se tratam na saúde mental. E aí a gente começa a verificar algumas questões que dizem respeito ao distanciamento que a equipe do PSF tem desse tipo de população. Então, muitas vezes tem medo das pessoas, ou fala que não sabe atender. Então, a gente vai ver dentista falando, não, mas não marca para atender em qualquer horário, não. Tem que ser um horário separado, reservado, porque é uma pessoa especial. Eu tenho que atender ela à parte. Então, a gente vai tentar quebrar com esse distanciamento para que essa pessoa seja vista como um usuário da rede de saúde mental, como qualquer um de nós. É claro que ele vai apresentar especificidades, mas não empecilhos para o atendimento e nem o distanciamento dessa equipe em relação a esse tipo de paciente. Né? Então, a equipe de estagiário vai estar facilitando isso. Eles têm muita facilidade para lidar com qualquer pessoa, até porque eles não têm o medo de lidar com a irracionalidade. Se você olhar para o Márcio, você vê, tem medo nenhum de lidar com isso. Ele age de maneira irracional diariamente, então isso é fácil para ele. Mas isso eu estou brincando, mas é uma questão importante, porque se a gente cria esse distanciamento de que ele é normal e o usuário do CAPES é anormal, acabou. Você não tem mais como criar esse vínculo. Se a gente fala assim, não, ele tem racionalidade e irracionalidade, e o usuário do CAPES tem irracionalidade e racionalidade, está feito o vínculo. Então, todo mundo tem tanto racionalidade quanto irracionalidade. Então, a gente já parte desse princípio para facilitar o vínculo. E o que um outro ponto importante que a gente está trabalhando, que eu nunca falei explicitamente, então vocês vão ouvir agora, que o que me fez trabalhar na psicologia, na área da saúde, e dentro da universidade, querer trabalhar na área da saúde, é a possibilidade de você criar empatia com o ser humano. Isso é uma das coisas que a gente não fala muito na universidade, porque parece que é bobagem. É como se fosse uma coisa meio piegas. Né? Eu não estou falando que é para criar simpatia. Simpatia eu tenho por pouca gente. Empatia eu tenho por todos. O psicólogo ele tem que ser empático com o ser humano, senão não vai conseguir trabalhar nunca. Então, essa eu acho que é um dos pontos principais do nosso trabalho. É verificar quais são os estudantes que têm essa capacidade de criar empatia com o outro. Esses é que vão trabalhar na área da saúde. Os outros eles podem tentar e não vão conseguir. Agora, isso pode ser treinado também, não é uma característica de nascença, não estou falando disso não, isso pode ser treinado. Então, eu já falei da questão da integralidade do matriciamento. A outra questão que a gente vai estar trabalhando é a inserção dessa pessoa na comunidade. Geralmente, o usuário de CAPES, ele sai de casa, vai para o CAPES, passa o dia no CAPES e volta para casa. Quando ele recebe alta do CAPES, como a maioria das pessoas, eles ficam em casa. E a vida dele está restrita a um ponto da cidade. Então, a partir do momento que o Lucas e os outros estagiários estão entrando dentro da casa dessa pessoa, isso já cria um vínculo da universidade, dos serviços, com o sujeito dentro da casa dele. E a partir dessa ida na casa, ele vai criar o vínculo com o PSF, que é o serviço territorializado. E o vínculo está estabelecido pessoalmente. A partir do ponto que a saúde dele estiver estabilizada, o que mais que se pode fazer? Que aí a gente vai sair do foco da doença. Está começando pela doença, porque as pessoas estão adoecidas, viu? No caso, uma pessoa que está com vários problemas de saúde,
mas a gente não vai parar na doença. A gente vai ampliar a noção de saúde, que foi, esqueci o nome dela lá de Barbacena, que a Ana Paula estava falando, que para você trabalhar na área de saúde, você não precisa ficar restrito só a pessoas da área da saúde. Você vai ter que ampliar esse tipo de relação, ou seja, bem outra noção que é da intersetorialidade. E isso está muito bem escrito no artigo 3º da Lei do SUS, de que a saúde é determinada e condicionada por diversos fatores, e todos os fatores descritos são extra-área da saúde. Então vai falar de lazer, de trabalho, de renda. Só que na lei do SUS fala de trabalho e de renda, mas não fala da qualidade do trabalho, que aí é o que eu acho que entra o debate aqui. Né? Então o sujeito ter trabalho é um condicionante favorável à saúde, por princípio. Mas a qualidade desse trabalho pode desfavorecer a saúde dele. E o que eu achei bem interessante no vídeo é que aparece uma pessoa que cortava a cana e começa a correr. Aparentemente ela vai ganhar saúde. Aí ela fala, não ganhei não, porque eu corro 30 km por dia, isso não pode ser saudável. Então, assim, a primeira impressão que deu, assim, nossa, ela se salvou daquela condição horrorosa para ir para uma muito melhor. Ela fala, não, é melhor, mas ainda assim é complicada para a saúde. Então, você vê o vínculo de trabalho e saúde é estreito. Né? A gente passa o dia inteiro ao redor do trabalho. Se a gente adoece, é óbvio que a doença está ao redor do trabalho. Isso para mim é muito, muito nítido. Mas eu não trabalho com essa questão, então eu vou só fazer umas ponderações iniciais para o Luiz, que se especializou nisso, falar mais especificamente. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é que essa criação de vínculo, por exemplo, o Luiz vai lá na casa do Senhor, ele criou o vínculo, estabilizou a questão da saúde. E aí, o que mais que vai se fazer? Que era isso que eu estava falando antes. Aí vai partir dos desejos desse sujeito. Vamos imaginar que ele goste de música. Aí esse moço ele toca bateria muito bem, um dos melhores bateristas que eu vi. É verdade, eu vi poucos. E aí eles juntaram ali os dois, o Márcio, o Lucas, e a Marcela, e o Tiago, e o Zé Fernandes, e montaram uma banda. Vamos imaginar que esse sujeito toque violão, não sei se ele toca. Ele pode entrar nessa banda. Se você não quiser entrar na banda, ele pode querer começar a ir em shows que acontecem em São João, em Barroso, em Tiradentes. Então, ele começa a circular mais pela cidade. E aí a gente vai estar trabalhando a questão da promoção da saúde dele, não mais da recuperação da saúde. Com atitudes muito simples. Né? Então a gente está com 24 estagiários para atender 104 pessoas, cada um vai estar atendendo 4 ou 5 pessoas, mas o foco inicial é a recuperação da saúde e o foco final é a promoção da saúde. Agora, o que eu queria chamar a atenção é de que é claro que esse sujeito vai ter um ganho. É claro que as equipes de saúde vão ter ganhos, porque eles vão começar a trabalhar mais em conjunto. Mas aonde que eu quero atingir mesmo são os estagiários. Porque essas pessoas é que vão estar trabalhando amanhã. E eles vão estar trabalhando muito melhor, espero eu, do que eu trabalhei. Porque eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo. Eu fui trabalhar no SUS sem nunca ter ouvido falar do SUS. Eu, quando entrei na universidade, o SUS tinha sido criado, ele foi criado 2 anos depois que eu entrei na universidade. Então não tive nenhuma aula na universidade que eu tivesse ouvido falar de SUS. E fui trabalhar sem saber. Então eu tive que ir aprendendo, correndo muito atrás, muito, foi pouco não, muito atrás. E vocês não, vocês já vão estar entrando com uma base muito mais sólida para trabalhar. Então assim, agora, se essas pessoas vão trabalhar no SUS nas condições que foram apresentadas, por exemplo, pela Ana Paula, aí a gente também tem que ficar preocupado com a saúde dessas pessoas que a gente está formando no futuro. Ela descreveu aqui, gente que está dando plantão e que vai dormir tomando Rivotril. O sujeito que vai dar plantão 12 horas para ficar 36 descansando e dar plantão todo dia. Eu estava comentando com o Lucas ali que ele dava plantão em Jurujuba, tinha um médico que dava plantão domingo em Jurujuba. Mas ele dava mais 5 plantões em outros hospitais. Ele só dormia na casa dele um dia. Eu falei para ele, você toma cuidado, porque quem é que está dormindo na sua casa? Porque 6 plantões por semana. Ele falava que ele quando ia dormir em casa, ele não conseguia dormir, que ele não estava acostumado com a cama dele.
Um problema sério. Então, assim, a gente formar essas pessoas para cuidar dos outros, mas para eles ficarem mal de saúde amanhã, aí eu acho que a gente está formando mal também. Então, é esse debate que o Luiz e a Rosângela convidaram aqui, não é um debate que eu sei fazer, porque eu não tenho base teórica para isso, mas eu acho que é um dos mais importantes que a gente pode estar fazendo aqui dentro da universidade. Eu acho que a universidade perde muito tempo discutindo sexo dos anjos e não discute o que tem que discutir. E esse eu acho que é um ponto fundamental. Walter, é quem cuida do cuidador. Isso é uma pergunta que a gente sempre ouve, mas quem que cuida do cuidador? Mas eu acho que a gente já tem que formar essas pessoas para que eles estejam atentos para isso. Né? Então, assim, esse debate aqui eu acho que me interessa demais. Assim. Eu não vou contribuir teoricamente, mas todo esse material que a gente está levantando, eu já falei para o Luiz, para a Rosângela, vocês vão poder utilizar à vontade, porque vai reverter para a sociedade. Não estou aqui, eu sou dono dessas 104 pessoas, imagina. Eu acho que uma coisa interessante e também é uma perspectiva mesmo de uma comunidade ampliada, né, científica, vamos dizer assim. Então, não é só o trabalhador, não é só o psicólogo, né, mas é trabalhador, psicólogo, aluno, todos pensando a respeito dessa questão, né, da saúde. Então, as experiências contadas aqui são experiências que a gente não aprende na universidade. Não se aprende pelo viés da instrução. E sem eles como parceiros, a gente também não consegue, né, caminhar. Então, acho que é nesse sentido que o fórum tem sido, né, o locus privilegiado dessa conexões de saberes. Deixa eu contar uma historinha antes de passar para o Luiz, que isso aconteceu semana passada, né? A Elisa e o Brezé, né, o Marcos, foram na aula de saúde pública e ontem eu dei continuidade ao que eles foram fazer lá. Eles apresentaram um trabalho sobre o lixo em São João del Rei, na aula de saúde pública. A princípio, os alunos não estão esperando isso, porque estão esperando técnicas psicológicas para lidar com um indivíduo em particular. E aí tem alunos fazendo trabalho de psicologia comunitária e psicologia social dentro de um bairro para levantar questões de um bairro para verificar o que está afetando a saúde. Eles falam muito a questão do lixo, então tem um barranco em Pio XII, né? Que é aquele barranco, quando chove, desce, cai no rio, entope o rio e quando chove, alaga. Então você tem várias questões de saúde ligadas com aquele ponto da cidade ali. Né? E os alunos de saúde pública ficaram muito impressionados com o relato da Elisa e do Marcos. E aí eu coloquei a questão do esgoto que estoura aqui em frente ao albergue em Santo Antônio. Isso é o esgoto da universidade, né? O esgoto da universidade estoura em frente ao albergue de idosos e inunda a Leite de Castro quando chove. Ou seja, a universidade está contribuindo para a má saúde da população de São João del Rei com esse esgoto que estoura sempre aqui. E aí eu perguntei, baseado na apresentação deles do Marcos, o que a gente ali, na aula de saúde pública, poderia fazer em relação àquele esgoto. A quantidade de conexões que eles levantaram, mais do que eu tinha pensado. Fiquei impressionado. Uma das coisas que eles pensaram foi levantar quais são os trabalhos que existem na universidade que trabalham a relação do meio ambiente com a saúde. E aí já tem 3 alunos que já vão fazer isso. Um no Campo Santo Antônio, um aqui no Dom Bosco, outro no Setã. Então eles ficaram de um mês levantar todos os trabalhos que relacionam o meio ambiente com saúde. A outra questão que eles falaram, 6 alunos se prontificaram a ir de casa em casa, levantando dados dos bairros ao redor aqui da universidade, do que interfere na saúde deles. Então, eles vão bater de porta em porta, perguntando. Isso foi uma coisa que eles quiseram fazer, não fui eu que falei assim, vocês vão ter que fazer isso. Então, não, a gente pode ir de casa em casa perguntando o que interfere na sua saúde que tem a ver com o bairro, uma questão ambiental. O terceiro ponto que eles levantaram foi de que depois eles podem convidar essas pessoas e convidar esses professores, esses núcleos de pesquisa, para se comunicarem. Então, fazer um pequeno fórum como esse aqui, de apresentações rápidas dos trabalhos de meio ambiente e saúde, para que essas pessoas do bairro possam estar aqui dentro da universidade debatendo isso. E aí depois um quarto ponto seria levar isso para os órgãos competentes para consertar os problemas do bairro, né? Principalmente esse esgoto. O esgoto virou um símbolo
do trabalho que eles vão fazer. Então, eles já falaram que vão na prefeitura, no Conselho Municipal de Saúde, na